Uma coisa parece certa: a maior parte da população mundial está vivendo seu dia a dia sem perceber que um enorme perigo está muito perto de acontecer, sem se dar conta que um pequeno grupo de governantes podem estar, nesse momento, decidindo se vão começar um conflito mundial. Você já parou para pensar nas consequências de um conflito a nível global? E se o fim do mundo, como conhecemos hoje, estiver mais perto do que imaginamos? Você já parou para pensar que as profecias bíblicas estão se cumprindo e que o apocalipse já começou? Essas são algumas perguntas que tenho compartilhado em vários vídeos aqui no canal. E por que tenho levantado essas questões? Porque as tensões geopolíticas mundiais estão cada vez mais acirradas e a ameaça de um novo mundial paira sobre a humanidade. Olha só, a cada dia que passa, novas informações estão chegando até nós. Informações que dão conta de que as ameaças estão aumentando. Por isso, considero que esse assunto seja relevante para todos nós, pois um a nível mundial, em nossos dias, seria uma ameaça à nossa sobrevivência. Por outro lado, se torna ainda mais relevante para todos que têm fé nas profecias bíblicas sobre o Apocalipse. Seja bem-vindo ao canal Quase Tudo. Nos dias de hoje, o cenário internacional é marcado por uma crescente tensão entre países de grande poder militar. Veja, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 até os conflitos no Oriente Médio, a possibilidade de um conflito global desperta preocupações. Precaução no norte da Europa. Nesta segunda-feira, a Suécia começou a enviar panfletos a seus cidadãos, pedindo que se preparem para a possibilidade de uma guerra. Uma iniciativa parecida foi lançada pela vizinha Finlândia, que disponibilizou um site que reúne conselhos úteis em caso de conflito. Os dois países abandonaram décadas de neutralidade militar ao aderirem à Organização do Tratado do Atlântico Norte, após a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022. Veja, o aumento da rivalidade entre o governo americano e o governo chinês, especialmente sobre a questão de Taiwan, tem aumentado a tensão naquela região e a grande preocupação sobre um conflito direto. E como sabemos, a China tem procurado expandir sua influência territorial e econômica em toda aquela região. Mas qual a consequência disso? Uma das principais consequências é uma corrida armada com o governo reforçando suas alianças com países como Japão, Austrália e Índia. E isso sem falar dos países que fazem parte da OTAN, como por exemplo a França, a Alemanha, a Suécia e a Finlândia. Em outras regiões, conflitos regionais também estão contribuindo para a instabilidade mundial. No Oriente Médio, por exemplo, os conflitos na Síria, as tensões entre Israel e continuam atingindo a região. E como falei antes, um outro conflito tem aumentado a tensão global, o conflito que acontece na Ucrânia. Veja, a escalada do conflito entre o governo russo e o governo ucraniano tem aumentado a possibilidade de acontecer uma guerra. Ou seja, o conflito que acontece na Ucrânia já dura mais de 2 anos e continua sendo uma questão fundamental das tensões mundiais. Só para você ter uma ideia, a Rússia, uma das maiores potências do mundo, está ameaçando utilizar seu arsenal a qualquer momento. Mas por que essas tensões geopolíticas são preocupantes? Veja, a maior preocupação é a possibilidade de um confronto nuclear. A corrida entre o governo americano e a China, especialmente em relação à questão de Taiwan, aumenta ainda mais o perigo de um conflito direto. E aqui cabe mais uma pergunta: o que pode ser feito para prevenir um conflito global? Olha só, para alguns especialistas na área de relações internacionais, a diplomacia e o diálogo são fundamentais para resolver as tensões e evitar que pequenos confrontos se transformem em guerras de grandes proporções. Ou seja, embora a grande possibilidade de um conflito
global seja assustadora, é importante lembrar que a comunidade internacional tem ferramentas e mecanismos para prevenir esses cenários. Mas aqui podemos colocar uma outra pergunta. E por que não fizeram isso até agora? Por que não utilizaram da diplomacia? No meu ponto de vista, envolve vários fatores. Dentre eles estão os interesses econômicos, territoriais e ideológicos. Vale lembrar que todos os confrontos envolvem uma grande quantidade de armas. Com isso, as grandes indústrias e fábricas de armamento faturam bilhões de dólares com as. Do ponto de vista político, ainda existe aquela ideia que o mundo capitalista está lutando contra o comunismo da Rússia. Um comunismo que já não existe, pois há décadas a Rússia foi se tornando um país capitalista. Uma outra questão são os interesses de território. Veja, se a gente olhar para o mapa mundial, veremos que vários países que pertencem à OTAN estão bem próximos da Rússia e tendo uma grande quantidade de armas apontadas para o território russo. Ou seja, existe uma grande quantidade de interesses que impedem que a paz seja colocada para todos. Interesses de pequenos grupos de políticos e empresários da indústria que podem acabar com a nossa civilização. E conforme a pergunta que fiz no início, tudo nos leva a crer que as profecias estão se cumprindo. E como tenho falado em todos os vídeos, que possamos nos preparar para o que ainda vai acontecer. E obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. E não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like e fazer os seus comentários e questionamentos. Com certeza você vai estar ajudando bastante esse canal. E que a paz esteja com todos vocês.